Roteiro Saúde. E no Roteiro Saúde de hoje, eu vou trazer para vocês um novo parceiro do programa. Uma pessoa que vai estar aqui com a gente para falar de um assunto que hoje em dia muita gente fala, muita gente pergunta, existem muitas dúvidas a respeito disso. E para a gente iniciar esse bate-papo com ele, a gente vai falar um pouquinho nesse assunto de um plano geral. Tudo bom, Dr. Manuel Barreto? Tudo bem, Márcio? Bom dia. Tudo bem? Como vai? Tranquilo. Doutor, vamos começar falando sobre a origem da ortomolecular. Márcio, excelente tua pergunta, porque é uma dúvida muito comum realmente. A ortomolecular começou nos Estados Unidos por volta dos anos 50, pelos estudos do professor Linus Pauling, que é o único cientista até hoje agraciado 2 vezes com o Prêmio Nobel. E nessas pesquisas dele, ele percebeu que a origem de muitas alterações metabólicas no nosso organismo, elas se dão a nível molecular, por desequilíbrio nas moléculas, que por sua vez vai ter impacto em desequilíbrios celulares, os tecidos, e aí, num efeito multiplicador, você acaba tendo alterações em todo o corpo. E ele percebeu que, normalmente, o início dessas alterações se dá por umas partículas, como que eu vou explicar para vocês em casa? Umas pequenas porções das moléculas que se chamam radicais livres. São os radicais livres que nos enferrujam, efetivamente, que nos oxidam. E ali ele percebeu que parte do processo patológico de envelhecimento se dá por excesso de oxidação, por excesso desses radicais livres. Então, o raciocínio contrário, que é o combate a esses radicais livres, combate a esse excesso de oxidação, acaba também combatendo o início de muitas doenças, muitas patologias e muitos processos e também do processo de envelhecimento, que é muito importante para nós. Vocês estão percebendo que a gente está aqui batendo papo? O Dr. Manuel está um pouco nervoso, porque assim, a gente está estreando a nova sala, a gente está estreando o novo consultório dele. Vocês vão acompanhar aí no GC o novo endereço. Mas acontece que o prédio terminou de entregar. Então a gente tem barulho de furadeira, a gente tem barulho de tudo aqui no prédio. Então vocês não se preocupem que de vez em quando vai ter um barulhinho a mais aí, mas ele está fazendo parte. Então vamos voltar aqui. Ortomolecular é uma especialidade médica? Aqui, dependendo do lugar onde você falar, sim ou não. No Brasil ainda não. Ela é uma área de atuação. O que quer dizer isso? Várias especialidades acabam utilizando a ortomolecular como um parceiro muito forte, né, e uma ferramenta muito forte que vem para agregar valor. Então, eu tenho conhecidos cardiologistas que usam a ortomolecular, tenho conhecidos endocrinologistas e assim por diante. Então, ela acaba abrangendo uma grande área de atuação, até pelo que ela expressa, né, pelas finalidades que ela tem. Mas especialidade ortomolecular, especialidade médica ortomolecular ainda não é não, no Brasil ainda não é. Como a gente hoje vai falar de uma maneira mais abrangente sobre o assunto, a gente não vai entrar em nenhum assunto especificamente. Então eu queria saber, você falou de alguns amigos, de algumas pessoas. Quem pode se beneficiar desse tratamento e com que idade pode-se começar esse tratamento? Não tem uma idade, Márcio. Nós sabemos hoje que existe a medicina preventiva, ela começa nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, já existem profissionais dentro dessa área trabalhando com medicina preventiva fetal. Você começa a cuidar da saúde daquela criança e a prevenir uma idade adulta e uma velhice, e evitar problemas futuros ainda antes dessa criança nascer. Claro que isso passa por todo um processo de cuidados da mãe e tudo mais. Então isso não tem uma idade, não existe uma idade mínima. Eu sempre digo que nunca é cedo demais, nem tarde demais. Então, quem que pode se beneficiar? Eu tenho pacientes eu tenho crianças, eu trato crianças, eu tenho pacientes idosos, enfim, depende do que você está procurando. Tenho crianças com alterações, tipo alergias, enfim, algumas alterações metabólicas e tal, que acabam se beneficiando do tratamento ortomolecular. E pacientes mais idosos são os mais comuns. Então, hoje em dia, Márcio, quem que não tem um quadro de fadiga, quem que não se sente cansado, quem que não perde rendimento,
causado tudo isso por estresse, alterações de peso. Alterações de peso não são, eu sempre digo para os meus pacientes, não se pode haver ilusão de que no teu corpo aconteça alguma coisa isolada. Estou engordando porque é apenas e tão somente o fato de você estar engordando. Junto com isso existe toda uma gama de alterações que precisam ser contempladas e tratadas, nós não podemos esquecer de nenhuma delas, e muitas vezes elas são as causas até dessas alterações de peso. Estou dando apenas um exemplo. Então, essa avaliação global ela é muito importante. Então eu tenho pacientes que desejam melhorar a sua qualidade de vida, eu tenho pacientes que nos procuram porque tem preocupação, o meu pai infartou, minha mãe infartou, tenho muitos casos de diabetes ou de câncer na família, eu quero me proteger, eu quero saber, eu quero diferenciar a minha alimentação, eu quero fazer uma coisa mais direcionada, mais própria para o meu corpo. Como que a gente faz isso? Enfim, o tratamento ele é realmente bem individualizado e a gente consegue resultados bem interessantes. Explica um pouco pra gente como é que é uma consulta ortomolecular. Eu sempre peço até excelente tua pergunta, você vai me ajudar muito. Eu sempre até peço para minha secretária, quando ligo, para avisar meu paciente. A minha consulta demora aproximadamente 1h30. Porque às vezes a pessoa vem para a clínica, tem algum outro compromisso, meia hora, tal, já não, a pessoa vai ficar aqui comigo 1h30. A profundidade da informação, a informação que o paciente me passa. Você trabalha basicamente com informações? Informação, exame físico, alguns exames que a gente acaba fazendo na clínica e depois uma avaliação também muito global laboratorial. Faço essa avaliação inicial na clínica e peço alguns exames bioquímicos para esse paciente, ou às vezes exames de imagem, se for o caso, precisar algum ultrassom, alguma radiografia, alguma tomografia, ressonância, enfim, o que se fizer necessário para aquele paciente. O paciente retorna com os exames e aí a gente faz todo um planejamento terapêutico. O tratamento ortomolecular é caro? Guardadas as devidas proporções, que o caro e o barato é relativo. Exatamente. Mas ele é caro? Não, Márcio, olha, se você for ver há 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, para você fazer uma tomografia computadorizada, que hoje é um exame relativamente comum e corriqueiro, você gastava R$2.000, R$2.500 para fazer uma tomografia, sei lá, de crânio. Hoje, não sei, mas R$200 talvez. Então a gente não precisa nem muito falar em números. Esse é um processo natural, né? A ortomolecular foi um tratamento muito caro e muito direcionado. Hoje ele já está mais conhecido. Mais conhecido, mais difundido, graças a Deus, né? Mais abrangente. Então, existem hoje muitos médicos ortomoleculares. Antigamente era só São Paulo e Rio de Janeiro, hoje a gente já percebe isso já se espalhando por muito. Isso a nível mundial é um caminho sem volta, né? E no Brasil também a gente já vê isso indo para o interior, já para outras capitais, enfim, isso é muito legal. E isso acaba fazendo que se barateie o preço. Então muito mais pessoas têm condições de se beneficiar desse tratamento. Bom, gente, eu conversei aqui com o Dr. Manuel Barreto, eu queria te dar as boas-vindas. Obrigado, Márcio, obrigado pela atenção. No próximo mês a gente vai estar aqui com um novo assunto, com o Dr. Manuel Barreto. Espero que da outra vez não tenha mais barulho de furadeira, né? Mas como você falou, tudo que é novo, né? Faz parte. Já, mas agora já deu uma sossegada já. O telefone dele está aí, o endereço está aí. Daqui a pouco eu volto, o roteiro está sempre com você.